Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, convocação para o culto do nosso Deus. Quero ler para todos o Salmo 145, versículo 17 a 21. Assim diz a palavra de Deus: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Nós vamos neste momento invocar o nome do Senhor, reconhecer a nossa total dependência do nosso Deus para viver e também para prestar culto ao seu santo nome. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A todos, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos cantar neste momento, vamos louvar o nome do Senhor, com o Salmo 122. Esse salmo expressa a alegria do salmista, a alegria do crente de estar na presença de Deus. Embora nestes dias não podemos estar juntos para congregarmos, mas em espírito e também do nosso lar nós podemos estar adorando a Deus e também ansiando para que retornemos a esse momento tão glorioso que é estar na comunhão dos santos, adorando no culto público. Então vamos cantar Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés estão nas tuas portas, junto a ti, Jerusalém. Construída bem coesa para as tribos do Senhor, darem graças e louvor. Lá estão os tronos de justiça, tronos da casa do Rei. Ricos sejam todos que te amam e oram pela tua paz. Reine paz entre os teus muros, cresçam as casas reais, cresçam as casas reais. Por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, eu desejo que a paz esteja sempre em ti, Jerusalém. Por amor do templo santo, buscarei sempre o teu bem. Buscarei sempre o teu bem. Nós vamos orar neste momento, vamos pedir a bênção do Senhor por este culto, também pela leitura e a pregação do Santo Evangelho. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai soberano, que és o Criador do céu e da terra, aquele que sustenta e governa todas as coisas do seu alto e sublime trono, visando a sua glória em tudo o que acontece e ao mesmo tempo fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Ó Pai Santo, nós te louvamos porque temos o privilégio, a alegria de prestar culto ao Senhor, de adorar o teu nome em espírito e em verdade, ainda que não possamos por estes dias estarmos juntos na congregação,
dos santos, no culto solene, do nosso lar, da nossa casa. Nós podemos estar buscando a Tua presença, nos prostrando diante do Senhor em louvor e adoração, invocando o Teu nome, suplicando as Tuas misericórdias sobre a nossa vida e também suplicando a graça do Senhor para que possamos ler, ouvir, entender e aplicar em nossa vida a Tua boa palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, trazendo iluminação, entendimento, fome e sede da Tua verdade, e que a Tua palavra, Senhor, que vai ser lida e pregada neste momento, não volte vazia, mas transmita graça aos corações, trazendo arrependimento, fé, consolo, esperança. A Tua igreja peregrina que passa por muitas provações, que também está presente neste mundo, sofrendo também com essa pandemia, com este sofrimento que aflige a humanidade. Mas temos a nossa esperança no Senhor. Temos a nossa fé de que pertencemos a Cristo, corpo e alma, na vida e na morte, e que nada e ninguém vai nos separar do seu amor e da sua presença. Isso nos dá esperança para suportar os dias maus. Fica conosco, ó Deus, abençoa cada família reunida, abençoa aqueles que nos ouvem pela internet, para que possam atentar para a Tua palavra, possam ser transformados pelo poder do Teu Evangelho. Pedimos perdão pelos nossos pecados e o Senhor nos purifique das nossas transgressões e nos lave no sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos dá a alegria da Tua salvação, prazer de viver em temor, obediência diante do Senhor e dos homens. Assim te oramos, ó Pai, em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar com a nossa série de mensagens na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler capítulo 5, verso 1 a 11. Na última pregação, vocês ouviram o sermão do capítulo 4, verso 13 a 17. Nós falamos sobre o que acontecerá com aqueles que morrem no Senhor na ocasião da sua volta. Todos serão ressuscitados para estar com Cristo, assim como também aqueles que estiverem vivos serão transformados para estar na presença de Deus. E devemos consolar uns aos outros com estas palavras, com essa confiança de que Cristo está voltando. E Paulo continua falando sobre isso no capítulo 5, da volta de Cristo, mas agora atentando para o tempo em que se dará esta volta e encorajando a igreja a esperar o Senhor com vigilância, com santificação. Eu vou ler para a igreja o texto da pregação deste culto. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite,
Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos até aqui a leitura da palavra de Deus. Antes de ouvir a mensagem, eu quero cantar com a igreja um novo cântico, o hino 54, A Chegada do Messias. Hino 54. Cantai, exultai, o Messias chegou. Cantai, exultai, o Messias chegou. Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça, o sangue verteu. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede à direita de Deus. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso nas nuvens virá. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Peço que você esteja com a sua Bíblia aberta no texto da pregação. Nós vamos, à medida que seguirmos com a mensagem, atentar para o nosso texto desta noite. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Amados irmãos, irmãs do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes da palavra de Deus, a Igreja de Cristo sempre confessou no credo apostólico que Jesus Cristo não somente nasceu da Virgem Maria, não somente morreu, foi sepultado, mas também que ele ressuscitou dos mortos e que ele retornará, que ele voltará em glória a este mundo para buscar a sua igreja. Irmãos, cada dia que passa, cada hora, cada minuto que se passa, a vinda gloriosa do nosso Senhor está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Isso é a certeza do crente.
Isso é a confiança da igreja, o nosso Senhor, que reina sobre tudo e sobre todos, está voltando. Mas como ele virá? Quando ele virá, irmãos? Essas são perguntas importantes. Quando Jesus está voltando, como é que ele vai voltar ao nosso meio? Os crentes lá de Tessalônica, eles tinham muitas dúvidas, perguntas quanto à volta de Cristo. Eles tinham a certeza, eles tinham a confiança de que Jesus estava voltando, mas eles queriam saber como ia se dar este acontecimento e em que momento isso ia acontecer. E Paulo, que recebeu notícias da congregação a partir de uma visita feita pelo jovem Timóteo, certamente recebeu alguns questionamentos daquela igreja acerca da volta de Cristo. E aqui no capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo ele começa a responder a essas questões acerca da volta de Cristo. Os irmãos tinham uma certa dificuldade de saber o que ia acontecer com os irmãos que tinham morrido em Cristo. E Paulo dá a resposta no capítulo 4, verso 13 a 17, dizendo que eles não deveriam se preocupar, porque não haveria desvantagem para aqueles que tinham morrido em Cristo. Eles estariam também com o Senhor, eles seriam ressuscitados para viver eternamente com o Senhor, enquanto os vivos seriam transformados para estar na presença de Deus. Isso ia se dar no dia da volta de Cristo, quando ele iria arrebatar a sua igreja, reunir o seu povo e encontrar com a sua igreja nos céus e com eles reinar para sempre. Mas aqui no capítulo 5, Paulo ele continua tratando do mesmo tema, a vinda de Cristo, a volta de Jesus. Mas ele agora responde à pergunta da igreja sobre o tempo, o momento, quando se dará esta volta de Cristo. Essa era a pergunta daqueles irmãos. Paulo, até quando nós temos que esperar? Nós queremos estar com o Senhor, mas até quando nós temos que esperar? Interessante que Paulo aqui, ele não vai ensinar acerca do tempo da segunda vinda de Cristo, a data, no sentido de despertar curiosidade nos irmãos, ou marcar uma data dizendo ele vai chegar em tal momento, mas Paulo simplesmente ele repete o ensinamento de Cristo. Ele vai dizer àqueles irmãos, olha, não cabe a nós saber de tempos ou épocas, ou acerca do momento que Cristo voltará. Isso pertence ao Senhor. O dia e a hora ninguém sabe, somente Deus sabe. O que Jesus ensinou é que ele vai voltar. Isso é a promessa dele. E que essa volta ela vai se dar de modo surpreendente, repentino, assim como a chegada de um ladrão de noite, quando vai assaltar uma casa. Então, irmãos, percebam que Paulo ele usa a doutrina da segunda vinda de Cristo com o propósito de consolar os crentes que estavam aflitos e desanimados com aqueles que tinham morrido, mas também para exortar a igreja à vigilância. Não a curiosidade acerca de datas e ocasiões, mas a vigilância, a santidade, a estar preparado para se encontrar com Cristo. Pois é isso que Cristo quer de nós. É por isso que ele não nos revelou na sua palavra o dia exato, o momento em que ele vem, para que estejamos vivendo hoje como se fosse o último dia da nossa vida, sempre preparados, como se ele fosse chegar a qualquer momento. E é isso que Paulo diz àqueles irmãos. Não há necessidade de que eu vos escreva acerca de tempos ou épocas quanto à volta de Jesus. Vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É só isso que Paulo diz. Ele repete o ensino de Cristo. Cristo tinha falado isso no seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, que a sua volta seria, ele usa essa figura como um ladrão que vem e pega a todos de surpresa quando ele vem assaltar uma casa. E Jesus ele fala, assim será a minha volta.
Então isso é a primeira coisa que a gente deve observar aqui, que a volta de Jesus ela vai se dar de um modo repentino, de repente. O ladrão, irmãos, quando ele quer assaltar uma família, ele quer roubar uma casa, ele não envia uma mensagem de WhatsApp dizendo ao dono da casa: olha, estou chegando aí a tal momento, se preparem que eu vou roubar vocês. Ele não liga dizendo que vai assaltar. Ele simplesmente chega de surpresa e pega a todos despreparados, desprevenidos, repentinamente, inesperadamente. Jesus está dizendo: assim também será a minha volta. As pessoas estarão vivendo a sua vida, mas despreparadas, desprevenidas, desapercebidas. O mundo não vai estar atento. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa no dia da volta de Cristo. Mesmo vivendo esse tempo, irmãos, de pandemia, e que Jesus falou lá em Lucas 24, que um dos sinais que revelam que a sua vinda está próxima seriam epidemias, guerras, rumores de guerra, perseguição, sofrimento da igreja, e nós estamos vivendo essas coisas. Embora, mesmo tendo esses sinais da volta de Cristo, a mente, o pensamento de muitas pessoas não está em Cristo, não está na volta de Cristo, não está em se preparar para se encontrar com Ele a qualquer momento. As pessoas estão apenas querendo que as coisas voltem ao normal, que tudo isso passe, que logo se descubra uma vacina eficiente para dar tranquilidade a todos. E claro, também nós desejamos por isso, mas desejamos muito mais do que isso como igreja. Desejamos viver na presença de Deus. Estar com Cristo eternamente é incomparavelmente melhor. Mas o mundo não vai estar atento, não estar atento aos sinais. Muitas pessoas estão se descuidando. O Jesus também falou que a volta dele será como nos dias de Noé, quando veio o dilúvio e destruiu a todos, exceto ele e a sua família. As pessoas vão estar cuidando dos seus afazeres, dos seus interesses, casando seus filhos, casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando. E nós também, igreja, vamos estar fazendo essas coisas, porque estas coisas, irmãos, elas não são más em si mesmas, não são pecaminosas, são coisas legítimas, são coisas lícitas, são coisas permitidas por Deus. Se casar o seu filho, comer, beber, se alegrar, se divertir, trabalhar. Nós fazemos tudo o que as pessoas que não têm ainda a Cristo fazem. Mas qual é o grande problema de muitos, irmãos? O problema de muitas pessoas está em viver a sua vida de um modo ímpio. E quando eu falo aqui viver de modo ímpio, não estou dizendo que é praticando toda sorte de imoralidade e violência, mas viver uma vida ímpia, ser uma pessoa ímpia, é simplesmente excluir Deus da sua vida, é deixá-lo fora dos seus planos, dos seus projetos, do seu propósito, é negligenciar a sua vida com Deus. Isso é impiedade. Isso é a característica da humanidade nesses dias, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da volta de Cristo. As pessoas simplesmente querem comer, beber, se divertir, curtir a vida, apenas dizendo assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Uma vida dominada pelo materialismo, o apego às coisas materiais e o secularismo, uma vida em que Cristo é excluído totalmente da vida das pessoas. Mas por que é assim? Porque as pessoas querem viver a sua vida tranquilamente, em paz, sem prestar contas a Deus de nada.
E por isso que Paulo vai dizer aqui, irmãos, que quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer? Quando ele vier repentinamente como um ladrão vem assaltar uma casa. Verso 3 ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que é que as pessoas vão estar desejando? Paz e segurança. Isso é o interesse da maioria das pessoas no dia a dia, paz e segurança. E pode ser, irmãos, que nós, na verdade, nesse momento, nós não estamos vivendo dias de paz e segurança. Por causa do pavor que esse vírus trouxe a muitas pessoas, há um receio, há um medo, há uma ansiedade tomando conta das pessoas de ficar doente, até morrer. Muitos já estão preocupados porque já perderam seus empregos. Embora o governo tente, os governantes tentem se esforçar para ajudar de alguma forma, mas não há paz e segurança. Mas vamos pensar que pela misericórdia de Deus as coisas voltem ao normal e as pessoas voltem a viver de novo numa sensação de paz e segurança. A questão é o que vem depois. Se Jesus não voltar nesses dias, irmãos, de epidemia, ele vai voltar depois. E quando as pessoas estiverem vivendo a sua vida em paz e segurança para os seus prazeres e deleites, de repente, o Senhor voltará. É como alguém que entra no mar, e eu morei na minha cidade, São José da Coroa Grande, Pernambuco, quando você entra, tem aquelas coroas de areia, você vai embora até os arrecifes, as piscinas naturais, você fica encantado com aquelas maravilhas, mas você pode ficar desapercebido de um perigo, é a chegada súbita da maré alta, é a maré enchendo e de repente pode acontecer de alguém que ficou lá vendo, tomando banho nas piscinas naturais e contemplando a beleza dos arrecifes, ela pode ser pega de surpresa e não tem mais como voltar porque o mar encheu e não tem mais como ela escapar se ela não tiver um salva-vidas, se ela não tiver algum barco, alguma coisa ou alguém por perto, essa pessoa está perdida. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas estão fascinadas com os encantos e as belezas do mundo, ao mesmo tempo não atentando para o juízo repentino de Deus que está chegando. Há até pessoas que zombam da volta de Cristo. Isso é coisa da cabeça dos crentes. Ele não vai voltar e a vida vai continuar para sempre aqui. Jesus não vai vir. Isso é uma ilusão da cabeça dos crentes. Não, meus irmãos, isso não é uma ilusão da cabeça dos crentes. Jesus vem. Ele prometeu, ele é aquele que não pode mentir. Ele é a própria verdade em pessoa. E ele só falou a verdade. E ele prometeu, eis que venho sem demora. Eu vou preparar lugar para você, e quando eu preparar este lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para nós será um momento de alegria, de prazer, de encantamento com Cristo. Nós vamos estar com Ele para sempre, nós vamos ouvir da sua boca, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Nós vamos tomar posse da herança eterna e reinar com Cristo. Isso é a promessa dele para a sua igreja, para você que crê. Mas se você não crê, se você persiste na sua incredulidade, vivendo tranquilamente nos seus prazeres, vivendo uma vida egoísta, a vinda de Cristo, ela pegará você de surpresa e será terrível para você.
Para você que não crê, a volta de Jesus não será nada agradável. Será terrível, assim também como a chegada de um ladrão para assaltar uma casa. Não é apenas uma coisa surpreendente, repentina, mas é algo desconfortável. Gera um desconforto muito grande, é um desespero quando um ladrão chega para assaltar uma casa. E assim será o dia da volta de Cristo para o ímpio, para aquele que não se arrependeu dos seus pecados. Será um dia de juízo, será um dia de angústia, de sofrimento, de dor, de aflição. Um dia de vergonha, um dia de choro, um dia de perdição para todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados, que rejeitou o Evangelho e o chamado de Cristo ao arrependimento. O fato é, meus irmãos, que ninguém vai escapar daquele dia. Não será apenas uma chegada surpreendente, desconfortável, mas será também uma chegada inevitável. Paulo, ele acrescenta uma outra figura. Ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. E Paulo diz: como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É como uma mulher que está grávida e que chegou a hora de dar à luz. É inevitável, é inescapável que ela sinta aquele momento de dor antes de gerar ou durante a geração de um filho. Da mesma forma, os ímpios não escaparão das dores desse evento tremendo, glorioso, terrível, que será a chegada do dia do Senhor. Até tentarão inutilmente se esconder da ira de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 6 fala sobre esse pavor, essa angústia destes que tentarão se esconder da ira de Deus, pedir a morte para si, mas inutilmente. E naquele momento, irmãos, será tarde demais para quem não se arrependeu dos seus pecados. É importante destacar e dizer que a vida ela continua depois da morte, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, mas depois disso segue-se o juízo. E esse juízo divino, irmãos, não tem nada a ver com a aniquilação das pessoas, com a destruição das pessoas, ou não tem nada a ver com uma segunda chance no purgatório, não. O que aguarda o ímpio que não se arrependeu dos seus pecados, que não morreu em Cristo e que será pego de surpresa no dia da volta de Cristo, é o inferno, é a condenação do inferno. Jesus foi muito claro quanto a isso. Lá em Mateus 25 ele fala sobre isso. Aqueles que estavam à sua esquerda, aqueles chama de bodes, aqueles que não faziam parte do seu rebanho, das suas ovelhas, que viveram para si mesmos, que não amaram a Deus, não amaram o próximo, que não viveram para Cristo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas para nós será um momento de alegria, nós que estamos em Cristo. A dor de parto de uma mulher, a figura que Jesus usa aqui no contexto, ela indica uma dor inevitável, inescapável, apontando para o juízo sobre os ímpios, mas também serve para nós. Aponta para a alegria que vamos ter depois do sofrimento. Pois é assim que uma mulher que dá à luz em meio a dores, ela quando vê a criança e pega a criança nos braços e beija a criança, ela logo se esquece daquela dor que antes a afligiu. Porque a alegria de ver a criança em suas mãos
fruto do seu ventre é muito maior. Será também assim para você que crê. Depois do sofrimento vem a alegria de viver com Cristo, de estar com Cristo para sempre. Mas enquanto não chega, irmãos, esse momento, Paulo nos exorta à vigilância, a viver uma vida de vigilância, a estar atento ao retorno de Cristo. Paulo, ele diz aqui no nosso texto o seguinte, ele diz que, falando para a igreja, para você que está em Cristo, ele vai dizer: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não nos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo está dizendo que você que crê, você que está em Cristo, você que tem essa esperança da volta de Cristo, ele está dizendo que esse dia não será para você surpreendente. Ele não pegará você de surpresa, porque você não é mais um filho das trevas. Você não está mais vivendo uma vida de ignorância quanto à verdade, não está mais escravo de Satanás e dos seus pecados. Você foi liberto, você foi trazido para a luz. Você agora, Paulo diz, você agora é filho da luz. Ele está falando aqui de modo figurado, mostrando que agora nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Cristo iluminou o nosso coração com o seu Espírito, iluminou a nossa mente para nos dar o entendimento da verdade, para crer na verdade de que o Senhor está perto. Nós não estamos em trevas, nós temos o Evangelho, nós cremos na palavra de Deus. Ao contrário do mundo, ao contrário daqueles que ainda estão enganados por Satanás, escravos do diabo, na ignorância da verdade, na falta de conhecimento da verdade. E muitos vão perecer exatamente por isso, por falta de conhecimento. A ignorância, ela gera exatamente isso. Ela gera o despreparo, a incredulidade e, por fim, a condenação. Mas Paulo diz à igreja: você não é filho das trevas. Vocês são filhos da luz. Nós estamos providos, irmãos, do conhecimento de Deus, da verdade de Deus sobre a nossa vida aqui e agora, mas também sobre as coisas que em breve vão acontecer. E como filhos da luz, como aqueles que têm o conhecimento, como aqueles que foram iluminados com a verdade do Evangelho, esse dia não nos pegará de surpresa, porque nós não vamos estar dormindo como os demais, mas estaremos vigiando e vivendo em sobriedade. Essa é a exortação de Paulo. Ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais. E é claro que ele está falando aqui no sentido figurado. Dormir é viver como se Jesus não fosse voltar. É viver uma vida de apatia espiritual, de relaxamento espiritual, relaxamento moral, viver uma vida dominada por pecados. Ele fala nesse sentido figurado aqui. Pelo contrário, ele diz: vigiemos e sejamos sóbrios. Você que conhece o Evangelho e crê que Jesus voltará, você viverá uma vida de vigilância e sobriedade. Vigiar, irmãos, é viver uma vida santa e piedosa à luz da volta de Cristo. É viver de olhos abertos, atentos, contemplando os sinais, os avisos que Deus está dando, confiando nas promessas de Deus e mantendo-se obediente ao seu Senhor enquanto Ele não vem, consciente de que Ele conhece a sua vida e de que Ele está perto.
Ao lado disso, Paulo diz também que devemos ser sóbrios. O sóbrio é aquele que está consciente das coisas, é aquele que espera o seu Senhor com alegria. Ele tem anseio pela volta de Cristo, mas ele ao mesmo tempo cumpre fielmente a sua vocação aqui na terra. O sóbrio é alguém que sabe que ele deve ansiar e desejar pela volta de Cristo, mas ao mesmo tempo consciente de que ele está numa peregrinação, numa jornada que envolve lutas, aflições, tentações. As astúcias de Satanás, as ciladas do inimigo estão pelo caminho. Então ele sabe que está no meio de uma batalha, nessa caminhada para a glória. E portanto, Paulo vai dizer que o sóbrio é aquele que se reveste da couraça, da fé, do amor e toma o capacete, como capacete, a esperança da salvação. É isso que ele quer dizer com você que é sóbrio, com você que está consciente do que está acontecendo, com você que confia na palavra de Deus, com você que sabe que está envolvido numa luta enquanto Jesus não vem. Ele vai dizer que se você quer viver e se encontrar atento, preparado no dia da volta de Cristo, você deve se revestir de fé, amor e esperança. Isso caracterizava a igreja dos Tessalonicenses, meus irmãos. Aquela igreja era dominada por fé, confiança em Deus, na sua palavra, no poder de Deus. Era uma igreja cheia de amor, amor pelo Senhor, deleite em Cristo, mas também amor pelos irmãos, pela igreja. Mas uma outra coisa que marcava aquela igreja era a esperança gloriosa da salvação que estava sendo preparada por Cristo no céu. E por isso que Paulo fala até aqui de tomar como capacete a esperança da salvação. O capacete é uma proteção para a cabeça. A ideia é que a nossa mente deve estar protegida das ciladas do inimigo quando nós concentramos-nos em Cristo e nas coisas do alto. Isso vai nos livrar da ilusão e da sedução deste mundo e das ofertas enganadoras de Satanás. Fé para confiar, continuar crendo nas promessas de Deus. Amor, amando a Deus, amando o nosso próximo, enquanto ele não vem. E ao mesmo tempo esperança pela volta gloriosa do nosso Senhor. Agora é importante destacar, e nós estamos chegando aqui no final, que Paulo ele afirma que a nossa esperança, irmãos, ela está centrada e fundamentada unicamente na obra redentora de Cristo. É isso que ele diz no finalzinho aqui. Ele diz, no verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, Paulo aqui não está dizendo que Deus nos chamou para que possamos conseguir a salvação pelos nossos méritos. Mas ele está dizendo que nós alcançamos a salvação que já foi adquirida por nós por meio de Cristo. Paulo está dizendo aqui que a nossa salvação não resulta dos nossos méritos, mas ela resulta da graça de Deus revelada a nós pela obra de Cristo. Então você pode ter certeza de que se você morrer hoje, você vai estar com Cristo no céu. Você pode ter certeza de que quando Ele voltar, você vai se encontrar com Ele e viver com Ele para sempre. Não porque você é melhor do que qualquer outra pessoa. Não porque você é mais santo do que qualquer outra pessoa. Mas porque Cristo morreu por você. Porque Cristo cumpriu a vontade de Deus, morrendo na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. E, portanto, por causa do que Cristo fez,
Paulo vai dizer, você não está mais destinado à ira eterna, ao inferno, mas agora você vai alcançar a salvação por meio de Cristo. E Paulo aqui está falando, meus irmãos, da salvação no sentido pleno da palavra, a consumação da obra de Cristo, a salvação que vamos desfrutar depois da segunda vinda de Cristo. Nós já fomos salvos pela morte de Cristo, reconciliados com Deus, perdoados. Nós estamos sendo salvos, Ele está nos santificando, nos preparando para a glória, e nós seremos salvos. Teremos um corpo glorificado, livre de todo sofrimento e pecado, para reinar com Cristo no novo céu e numa nova terra. Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação, e Ele voltará para a nossa glorificação. Independente da situação em que você se encontre no dia da volta de Cristo. Dormindo, ou seja, se você já tem morrido, você já estará com Ele, e seu corpo será ressuscitado. Ou se você estiver vivo, Paulo até diz aqui, nós quer durmamos, e agora ele fala no sentido realmente de ter morrido, aqui no verso 10, quer vivamos, estaremos em união com Ele, viveremos com Cristo para todo o sempre. Irmãos, este é o consolo da nossa igreja, essa é a nossa esperança. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós ainda estávamos debaixo da ira de Deus e iríamos ser destinados à ira eterna. Mas Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele desceu ao inferno para subirmos ao paraíso. Se você tem o Filho, a Bíblia diz, você tem a vida eterna. E Paulo termina dizendo, aplicando essa doutrina, ele diz, consolai uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Enquanto Cristo não vem, nós temos uma tarefa a fazer. Edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, animar uns aos outros, para que ninguém fique pelo caminho, para que ninguém fique deixado para trás, para que todos entremos juntos na Canaã celestial, irmãos, principalmente em tempos de calamidade como esse que estamos vivendo, principalmente nesses dias de angústia, onde as pessoas estão ansiosas, desesperadas. É, de um lado, um momento apropriado para proclamar o evangelho da graça e da salvação em Cristo, mas é também um momento apropriado para edificarmos uns aos outros. Edificar o seu próximo significa ajudá-lo a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, por meio da instrução, da palavra de Deus. Nós podemos fazer isso enviando mensagens encorajadoras uns para os outros, compartilhando uma palavra de Deus uns para com os outros. Edificar uns aos outros, não com base em filosofias humanas, mas com base nas verdades da Bíblia, principalmente essa verdade de que Cristo vem para buscar a sua igreja. Consolai uns aos outros com a sua palavra. O caminho é estreito, irmãos, apertado. No mundo teremos aflições, o Senhor Jesus falou. Importa passar por meio de muitas tribulações antes de entrar no reino de Deus. Mas uma coisa é certa, esse caminho que é estreito e apertado, ele conduz à vida eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça com a sua palavra, que possamos nós lembrar uns aos outros que a nossa pátria não está aqui, que o mundo e tudo que nele há passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Que nós possamos encorajar uns aos outros, dizendo, olha, não se perturbe no seu coração, creia em Cristo, Ele foi preparar lugar,
Ele está voltando para buscar a sua igreja e viver com ela eternamente. Creia, confie, entregue a sua vida ao Senhor e confie na sua promessa de que Ele foi preparar um lugar e voltará para nos receber diante da sua presença eternamente. E a você que não está ainda em Cristo, eu digo, hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Não deixe as coisas melhorarem no sentido de voltar à paz e à segurança que você tanto almeja. Satanás usa exatamente isso. Ele usa essa situação adversa de pandemia para nos abalar a fé ou para nos afastar ainda mais de Deus, mas ele usa também um momento de paz e tranquilidade para nos apegarmos ao mundo e esquecermos das coisas do alto de Cristo. Portanto, eu digo a você, meu amigo, você que me ouve, hoje é o dia da salvação. Creia no Senhor Jesus, para que o dia da volta dele não seja para você como uma chegada repentina e desconfortável de um ladrão na sua casa. Para que você não venha temer as dores do juízo e sofrer essas dores, que é tão inevitável como as dores de uma mulher que está para dar à luz. Mas que você creia no Senhor Jesus, confie na palavra de Deus, para que este dia não lhe pegue de surpresa, mas você possa erguer as suas cabeças para o alto e dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Erguer as suas cabeças para cima com fé e alegria, porque o seu Redentor se aproxima. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos guarde na fé e na perseverança, que Ele enche o nosso coração de fé, amor e esperança, enquanto aguardamos a sua volta gloriosa. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar nesse momento um hino, depois vamos terminar com a confissão do credo apostólico e com a oração final. Nós vamos cantar o hino que fala sobre a volta gloriosa de Cristo. No Novo Cântico nós temos o hino 297. Você pode acompanhar no seu inário. Hino 297. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia,
pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Irmãos, a Igreja de Cristo sempre confessou a sua fé cristã ao longo dos séculos. As palavras do credo apostólico, que é um resumo da nossa fé, a fé indubitável, a fé universal da Igreja de Cristo ao longo de todos os séculos. Nós vamos confessar juntos a nossa fé. Você que realmente crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você que confessa Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, confesse comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos orar e depois encerrar mais um hino. Soberano Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela certeza da volta gloriosa do nosso grande Rei Jesus Cristo, de que a qualquer momento a trombeta soará e o Senhor mesmo retornará em glória, cercado de anjos inumeráveis, incontáveis, para reunir dos quatro cantos da terra a sua noiva, a igreja. Ó Senhor, que cada um de nós possamos estar atentos aos sinais e vivendo uma vida de vigilância e sobriedade, como nós ouvimos, conscientes de que estás perto, santificando o nosso coração, andando no temor do Senhor, em santidade diante de Deus e dos homens, para que este dia não nos apanhe de surpresa, mas que seja um dia de alegria, de glória, festejo eterno no banquete do casamento do Cordeiro. Senhor, fortalece a nossa fé, que muitas vezes é abalada pelas astúcias de Satanás, pelas ilusões e fascinações deste mundo. Não permitas, Senhor, que nenhum de nós se deixe dominar por essas coisas, mas que o nosso coração, nossa mente estejam nas coisas do alto, onde Cristo vive, à direita do Pai. Que o nosso anseio maior seja pelo Senhor mesmo, estar contigo, viver em tua presença é incomparavelmente melhor. Mas aqui ainda estamos, ó Deus, cercados de lutas, aflições, perseguições por causa da fé, sofrendo também, como parte ainda deste mundo caído, as angústias da criação que geme, que anseia a transformação final, mas que ainda geme angústias. E, portanto, esse sofrimento com essa pandemia, que já tem ceifado milhares de vidas e trazido tristeza a muitos corações aflitos, que já tem também levado pessoas à falência econômica. Ó Deus, que nada disso nos abale a fé, pois o Senhor é soberano, está atento, está conduzindo os acontecimentos para uma única coisa, a sua glória e a salvação final da sua igreja.
mesmo que venhamos ser atingidos, sabemos, corpo e alma pertencemos ao Senhor na vida e na morte. Fortalece a nossa fé em Ti, Senhor, e dá paz ao nosso coração e anseio pela volta de Cristo. Cuida de nós, cuida do nosso país, tem misericórdia dos nossos governantes, o desafio que tem pela frente, que o Senhor os tome em suas mãos, os ajude, os dê sabedoria a eles, para que possam tomar decisões acertadas, decisões que visem, sobretudo, o bem-estar da população. Que a Tua misericórdia também assista a todos os médicos e enfermeiros, profissionais de saúde, que estão à frente dessa luta, que o Senhor os capacite, os fortaleça e os guarde do mal. Ao mesmo tempo, estendendo a Tua misericórdia àqueles que já estão sofrendo no leito de enfermidade, que a mão do Senhor tenha misericórdia e traga o refrigério, a cura, se assim é a Tua vontade. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua bênção. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos terminar, irmãos, cantando o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós. Ao Teu nome dá glória. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata, riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.